Queridas irmãs da Igreja da Vila Mariana, estamos nos aproximando de mais uma comemoração da Páscoa, essa data tão importante, tão preciosa do calendário cristão. Na verdade, a primeira celebração especial que os cristãos tiveram desde o início da Igreja, há quase 2000 anos atrás. Como nós sabemos, a Páscoa cristã tem como sua origem e seu fundamento a Páscoa judaica. Nós encontramos a instituição da primeira Páscoa lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 12, onde Deus deu ao seu povo instruções muito detalhadas a respeito dessa celebração que eles deveriam realizar perpetuamente durante todas as gerações, lembrando a grande libertação amorosa, providencial e poderosa que Deus lhes concedeu do cativeiro egípcio. Naquele que seria o primeiro mês do ano do calendário judaico, o mês de Abib, ou de Nisan. Então, no dia 14 daquele mês, deveria ser sacrificado o cordeiro pascal, e então as famílias reunidas deveriam participar daquela ceia altamente simbólica, que incluía também, além da carne assada do cordeiro, os pães asmos, pães sem fermento, e as ervas amargas. E eles deveriam também, a partir daquele dia, durante uma semana, celebrar o que ficou conhecido como a Festa dos Pães Asmos, onde eles não deveriam ter fermento nas suas casas, não deveriam consumir nenhum alimento que tivesse fermento, porque o fermento passou a representar tudo aquilo que era mal, que era negativo, que era pecaminoso, que era impróprio para os filhos de Deus. Mas é interessante a própria origem do termo Páscoa. Então, a nossa palavra em português vem do grego Pascha, que por sua vez vem do hebraico Pesach. E qual o significado de Pesach? Significa passar por cima. Nós encontramos esse termo várias vezes lá no capítulo 12 do Êxodo, quando se diz que o anjo destruidor que Deus havia enviado, vendo o sangue do cordeiro nas portas das casas dos filhos de Israel, passaria por cima dessas casas, ou seja, as pouparia, não as atingiria com o juízo de Deus, que se estendeu então somente sobre os egípcios e não sobre os filhos de Israel. Então é desse termo, é dessa ideia de passar por cima, passar sobre, poupar, representando assim a misericórdia e a proteção de Deus, o sangue protetor, é que vem o termo Páscoa, que depois chegou até nós por meio do Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, muito tempo depois daquela instituição original da Páscoa judaica, ele, como dizemos hoje, ressignificou. Ele deu um novo significado para a Páscoa dos judeus, aplicando-a à sua própria pessoa e à sua obra redentora. Agora, para os seus seguidores, a Páscoa seria não mais uma recordação e uma comemoração da liberdade do cativeiro egípcio, mas uma celebração da liberdade espiritual, da liberdade do pecado,
da liberdade da alienação em relação a Deus e em relação ao semelhante, que nos é proporcionada pela obra redentora e substitutiva de Jesus Cristo sobre a cruz. E assim, os cristãos passaram desde logo a ter esta grande celebração no seu calendário eclesiástico, no seu calendário litúrgico, que foi a Páscoa. Muito antes de comemorarem o Natal ou qualquer outra data, foi comemorada desde o início a Páscoa cristã. E nós encontramos em algumas passagens do Novo Testamento, além daquelas muitas referências ainda à Páscoa judaica, como nos Evangelhos, encontramos também algumas referências já à Páscoa cristã, como aquele bonito texto que nós temos em 1 Coríntios 5, versos 7 e 8, onde diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa. Que festa? A Páscoa cristã. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E claro, nós encontramos um número muito grande de passagens no Novo Testamento que fazem esta associação muito íntima, muito estreita entre a morte e a ressurreição de Jesus como o centro, como o cerne do Evangelho e daquilo que cremos a respeito de Cristo Jesus. Então nós encontramos aquela belíssima passagem lá também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde o apóstolo Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui, estreitamente associadas à sua morte e à sua ressurreição. Ainda na Epístola aos Romanos, nós temos aquela afirmação muito bonita do apóstolo Paulo, de que Jesus, nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões, uma referência à sua morte, e ressuscitou por causa da nossa justificação. E uma passagem também muito preciosa, que nós encontramos em 2 Coríntios 5, 21, é aquela que explica o sentido mais profundo da obra redentora de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz e na ressurreição, aconteceu esta coisa maravilhosa que é chamada a grande transação, a grande troca, onde o Senhor Jesus tomou sobre si aquilo que não era dele, que não era absolutamente dele e tão somente nosso, os nossos pecados, e nos deu algo que não era absolutamente nosso, somente dele, a sua justiça. Então, é precioso levarmos em conta que toda a perspectiva do Novo Testamento, desde o início até o fim, é a perspectiva da Páscoa. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos a partir dessa nova realidade maravilhosa que transformou profundamente a vida dos primeiros cristãos e que, na verdade, transformou a vida de todo o mundo, a realidade da obra redentora de Cristo Jesus por meio da sua morte e da sua ressurreição. E o que significa então hoje para nós comemorarmos a Páscoa, ainda que nessas circunstâncias difíceis,
resultantes da epidemia que está afetando o mundo todo. O que significa comemorar a Páscoa? É comemorar uma série de realidades muito preciosas para a nossa vida e para a vida do mundo. É comemorarmos o amor, a graça, o perdão e a reconciliação. É valorizarmos o sofrimento remidor, o sofrimento de Cristo Jesus que produziu efeitos tão preciosos. É valorizarmos a solidariedade, a compaixão e a celebrarmos a novidade de vida que Cristo Jesus nos traz e que começa agora e se estende por toda a eternidade. Que Deus os abençoe ricamente, que o Senhor Deus conceda às irmãs e suas famílias uma Páscoa muito alegre, muito abençoada e muito significativa sob as bênçãos de Deus. Amém.